A Polícia Federal prendeu hoje de manhã o Rodrigo Rocha Loures, né? O Rodrigo Janot, da Procuradoria-Geral da República, esperou só o momento em que o ex-ministro da Justiça, que é o titular da vaga de deputado federal, Omar Serraglio, se afastou do Ministério Primeiro ele foi demitido, né? Ia haver uma troca. Essa semana foi muito discutido isso também, que o Torquato Jardim foi para o Ministério da Justiça, que era o ministro da Transparência, e o Omar Serraglio, ele seria, então, o ministro da Transparência. Mas não aceitando, ele achou que a forma que ele foi demitido, que foi substituído e seria substituído, não foi elegante, sei lá, do governo, se sentiu desprestigiado e voltou a ser deputado federal. Com isso, o Rocha Loures, que era suplente do Omar Serraglio, ele deixou de ser deputado federal, portanto, deixou de ter o foro privilegiado, deixou de ter uma série de benefícios, e aí o Supremo realmente expediu o mandado de prisão, e hoje de manhã, em sua casa, a Polícia Federal, né, prendeu o ex-assessor especial do presidente Temer. O mandado de prisão foi assinado na noite dessa sexta-feira, ontem, pelo ministro do Supremo Tribunal, Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, mais um capítulo aí dessa questão da corrupção, que toda semana nós abordamos aqui. E outra situação, ontem o Temer, já preocupado com toda essa situação, ele vem buscando apoio, sabendo já que ele vai sofrer esse processo até o fim, e ele tem o apoio nesse momento de 220 deputados, segundo a conta das articulações do governo federal, né? E 220 deputados do PP, PTB, PRB e o PR. Ontem ele foi discutir em São Paulo com Alckmin, né? O presidente participou do encontro com o governador de São Paulo na noite de sexta-feira, ontem dia 2, no Palácio dos Bandeirantes. O presidente Temer se reuniu por cerca de 1h30 com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para buscar esse apoio. Pós a prisão, e voltou para Brasília, pós a prisão hoje de manhã do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o presidente deve retornar a São Paulo para discutir com seus aliados, com a família, com várias pessoas que fazem parte do staff político dele, quais serão os próximos passos. O medo realmente é a questão da delação que pode surgir do Rocha Loures, que é figura-chave na delação da JBS, inclusive com imagens, com gravações dele recebendo R$500 mil. Então é preocupante hoje para o governo essa situação. E o Temer retorna a São Paulo hoje para discutir com o seu staff a questão, quais serão os próximos passos, quais serão as articulações que o governo federal, o governo Temer, na verdade, tem que tomar. Como eu falei, 220 votos, ele, dentro das contas da equipe de articulação política dele, da Casa Civil, do Padilha e também do Moreira Franco, então eles contam com 220 votos do PR, do PP, do PRB e do PTB. Eles acham que tem esses 220 votos. Ele precisa buscar mais votos, né, para que o processo não tenha segmento dentro da Câmara Federal e do Senado. Então ele vai buscar o apoio agora do PSDB. PSDB que é aliado, tem ministérios dentro do governo, mas que está aguardando, inclusive terça-feira, mais um capítulo da história do Temer, que será o TSE julgar a questão da cassação da chapa Dilma Temer. Essa ação impetrada no final das eleições de 2014, impetrada pelo PSDB, e que a partir de terça-feira começará o julgamento. Dizem que deve durar uns 3 dias esse julgamento, 6, 7 e 8, no caso terça, quarta e quinta, para que se torne, né, tem outras discussões também dizendo de bastidores que algum ministro pode pedir a vista do processo dentro do TSE. Então tudo isso é um capítulo que a partir do dia 6, terça-feira, nós vamos observar. Tá difícil a situação do Temer, cada dia tem um capítulo diferente e o Brasil está ansioso, por quê? Todo mundo quer que essa situação seja definida. O Brasil não aguenta mais sangrar. O processo da Dilma de 1 ano e pouquinho para ser cassada,
para sofrer o processo de impeachment, fez com que o governo fosse sangrando e aos poucos a economia fosse perdendo a credibilidade no mercado internacional, e isso fez com que gerasse desemprego, indústrias fechando, comércio desaquecido e a indústria do desemprego se instalando na nação. Então a preocupação é grande para que se resolva logo e as medidas serão tomadas e a economia não sofra tanto como o processo que o impeachment gerou dentro da economia nacional e no cenário internacional. Depois das delações da JBS, deu uma instabilidade, novamente voltou a estabilizar a economia. A perspectiva é que continue a economia crescendo, no segundo semestre comecem realmente a um passo mais largo um pouco a questão do desemprego ser sanado, mas tudo isso depende dessa decisão, dessa definição, na verdade, sobre a questão do governo Temer. Porque a instabilidade, por exemplo, com o PSDB como aliado, uma hora ou outra, isso vai ter que ser decidido. O PSDB, ele participou diretamente do processo de impeachment da Dilma, era uma mola propulsora disso tudo para o Brasil, através de movimentos populares, através da sua posição dentro do Congresso dos parlamentares e principalmente do seu presidente, afastado neste momento, Aécio Neves. Mas, quando a Dilma sofreu o processo de impeachment e foi cassada, o PSDB passou a ser obrigatoriamente, praticamente, aliado do governo Temer, inclusive ocupando ministérios e fazendo parte dessa luta da busca da estabilidade política que gerasse uma estabilidade econômica, buscando sempre sanar os problemas da nação. Porém, neste momento de denúncias contra o presidente, seríssimas, e as coisas sendo apuradas, e o Rodrigo Janot cada dia apresentando novas facetas, né, do que pode acontecer, realmente se torna preocupante, e não sei até quando essa base aliada vai sustentar, ficar do lado do presidente Temer. E isso inclui-se o PSDB, que é um partido importante para ele manter essa sustentação, tanto na Câmara como no Senado. O presidente do PSDB interino, que entrou no lugar do Aécio, nesse momento de afastamento, o senador do Ceará, Tasso Gereissati, vem discutindo a situação com a base aliada, vem com um discurso muito equilibrado, mas não sei até que ponto esse discurso vai perdurar, até que ponto ele vai sustentar essa conversa com o governo Temer. Então, realmente está ficando insustentável, cada hora uma denúncia diferente, e é a situação de um presidente da República. E eu sempre venho dizendo, o presidente ele começou mal, nada que começa mal pode terminar mal. No início do seu governo, ele já entrou com 5 homens mais próximos e mais poderosos dentro das ações do governo, que é o Moreira Franco, que era o Padilha, e também outros que já saíram, o Henrique Alves, né? Todos eles faziam parte da sustentação do governo. Nossa convidada já chegou? Ainda não, né? Nós estamos aguardando a nossa convidada. Foi anunciado, segundo a assessoria dela que já chegou aqui, daqui a pouquinho ela deve estar chegando ao programa Jogo Aberto. Quantos minutos ainda, João? 2 minutinhos, 5 minutos, né? E dentro dessas discussões todas que eu estou falando, o advogado do Rocha Loures disse que ele não vai entrar na delação, porque o grande temor hoje do governo Temer, qual será a reação do Rocha Loures pós-prisão, né? O advogado do Rodrigo Rocha Loures, preso na manhã desse sábado, ele disse que ele vai ficar em silêncio. Ele está na polícia com outro colega e não vai delatar. Estamos indignados, mas ele sabe tranquilos, né? Mas está tranquilo. A minha orientação é para ele silenciar, disse o advogado César Bittencourt. Eles poderiam ter esperado o julgamento na terça. Minha orientação é silenciar, não tem nada para se falar. Esta é a posição do advogado César Bittencourt, advogado do Rocha Loures, diante da prisão do ex-deputado, né? E que é um ex-assessor muito próximo do presidente. Inclusive, o escritório dele, o gabinete dele, desse assessor, ex-deputado, era no 3º andar do Palácio do Planalto, que
o andar que fica o presidente da República e os seus assessores principais. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Francisco, lá do Lar São Francisco, Lar Beneficente São Francisco, no bairro São Sebastião 2. Meu amigo Josafá também, aí no Conceição, ele e o Joabson, ouvintes do programa Jogo Aberto. O Bion tá lá no Candeias, né? Bion é o gerente do escritório da Emater no Candeias e ouvinte do programa Jogo Aberto. Está ele e o Fábio Dutra de Matos, que é da Emater. Ele era lá da Triunfo e hoje está no escritório da Emater, mas aqui em Porto Velho já. O professor da Unide do Direito Penal, o advogado Sebastião Pinto, ligado no programa Jogo Aberto, nosso amigo, e também o professor Francisco Matias, ouvinte do programa Jogo Aberto. Dentro dessas discussões que houveram essa semana, e a oposição ficou indignada, foi com a troca do ministro da Justiça. Porque o ministro da Justiça, o ex-ministro Omar Segalho, ele vinha sendo criticado pela posição dele diante de pedidos da troca da Polícia Federal, que é uma grande polêmica. Troca-se ou não a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal. O que acontece? O presidente muda o ministro da Justiça, a Polícia Federal era ligada, ela está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, e coloca um companheiro dele de primeira hora, que era o ministro da Transparência, Torquato Jardim. Então essa discussão gerou muita polêmica, porque a oposição entendeu que isso era uma jogada do governo Temer para que pudesse melhorar a situação dele junto à Polícia Federal e junto aos processos. Torquato Jardim já era um crítico, já tinha dado depoimentos e crítica da Operação Lava Jato e da atuação da Polícia Federal. E ele não descartou também na sua posse a mudança na Polícia Federal. Se vocês se recordam, dentro dos depoimentos da delação, na verdade, de Joesley Batista, ele fala que Aécio Neves e outros políticos, inclusive ele também, eram críticos de Omar Segalho junto ao Ministério, porque ele não interferiu na Polícia Federal. Essa questão de interferência na Polícia Federal é uma situação que já dura algum tempo, vem do governo Dilma. No governo Dilma, o ministro Cardoso, da Justiça, também sofreu algumas críticas, porque ele ia para o embate com a questão da Polícia Federal. Então, com essa ida do Torquato Jardim, a oposição e a opinião pública também no Brasil entende que é uma jogada do Temer para apaziguar a situação dele junto à Polícia Federal. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. A Procuradoria-Geral da República, através do seu Procurador-Geral, o Rodrigo Janot, tem muitas situações já definidas. Ele está indo no contra-gota, colocando toda semana situações para o Supremo Tribunal, e realmente a situação do país, política, não está sendo fácil. Principalmente para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vem lutando para buscar a estabilização da economia, através da busca da credibilidade no mercado internacional, para que o investidor do mercado internacional possa acreditar no mercado brasileiro e volte a investir. Então, cada momento em que cria-se uma instabilidade política, gera toda uma falta de credibilidade no mercado, e isso faz com que a economia do Brasil deixe de crescer. Essa semana, inclusive, esperava ser em torno de 1,5% a queda dos juros, né? Que todo mês o Banco Central anuncia, mas eles foram um pouquinho mais tímidos e a taxa de juros caiu só 1 ponto percentual nessa semana, anúncio esse feito pelo Banco Central. Então, o que nós esperamos é que os próximos capítulos, na verdade, façam com que se decida logo a situação do Temer e que o Brasil possa voltar a crescer, entrar nos trilhos e a economia se fortalecer e, com isso, consequentemente, a geração de empregos possa acontecer no país.